Olá, futuros e futuras canadenses. Hoje eu estou aqui com a Mari mais uma vez para falar sobre a maternidade aqui no Canadá sem rede de apoio. A gente já tem então uma live lá no YouTube, aqui no IGTV, sobre esse assunto com ela, só que, né, foi muita coisa, a gente não conseguiu responder todas as perguntas e agora a gente vai responder todas as perguntas e mais um pouco. Então, para você que não assistiu, eu vou deixar ela se apresentar aqui, contar um pouquinho da história dela e aí a gente parte para as dúvidas de vocês. Bom, então me apresentando novamente, para quem já viu, desculpa, para quem não viu. Para quem não viu, eu sou Mariana Nadai. Eu tô aqui no Canadá desde setembro de 2018. Não, agosto, desculpa, 2018. Vai fazer 3 anos agora, no dia 21. Eu vim para cá tentar uma vida diferente com meu marido e meus 2 filhos. Eu tenho 2 filhos de 6 anos hoje, que chegaram aqui com 3 anos e meio. Sim, são gêmeos, sim, são idênticos, sim, é muito difícil, é a maior loucura. Um dia a gente fala só sobre maternidade gemelar. Eu vim aqui fazendo com um visto de estudante para fazer college. Fiz um college de 2 anos público em Toronto, com o objetivo de migrar para cá. E fiz college, trabalhei part-time, depois consegui o meu trabalho full-time e agora não, em dezembro do ano passado, eu e minha família, a gente mudou aqui para Dieppe, nos confins do Canadá, em Dieppe, New Brunswick. Viemos aqui para a costa do Atlântico e estamos aqui desde então. Ok. E aí é isso. Tá. Então, gente, eu vou deixar vocês fazerem perguntas aqui também no chat, porque eu acho que talvez a gente... Eu não me lembro exatamente qual foi a pergunta que a gente parou da outra vez. Então, eu vou ler de baixo para cima. Se eu ler uma pergunta que você lembrar que você já perguntou, você me fala, que aí a gente pega as perguntas que o pessoal estiver mandando aqui embaixo, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, vamos lá. É mais fácil criar o filho no Canadá, apesar da distância da família? Boa pergunta. Cara, acho que essa é a pergunta que resume a live, né? Porque não sei a resposta, assim, eu acho que é mais difícil. Assim, minha experiência, eu acho que é mais difícil. Principalmente por conta exata dessa proximidade da família que eu tinha, não só família, mas também a família estendida, né? Então, os amigos, eu morava num prédio, eu tinha vários amigos que os filhos estudavam na mesma escola que meus filhos, então, qualquer problema, eles me ajudavam a levar, a gente fazia rodízio para levar, rodízio para buscar. Não vou chegar a tempo, pega os meninos na escola, eles podem jantar na sua casa. Então, tinha muito essa estrutura que, além da família, né, os amigos, a gente vai criando, assim, essa rede de apoio mesmo que a gente não tem aqui, né? Que a gente acaba criando meio aos poucos. Mas isso, acho que num modo geral é mais fácil no Brasil, e mesmo quando você não tem a rede de apoio, minha percepção também é que é um pouco mais fácil, porque você já sabe como navegar, sabe? Ali em todo o sistema do Brasil, porque você nasceu, já tá meio calejado do Brasil, assim, então a gente acaba também criando fazendo mesmo a nossa vida para ser fácil para a gente, né? Então, assim, eu tive a oportunidade, eu tinha o privilégio de conseguir pagar uma escola particular para os meus filhos, que eu buscava eles, deixava eles de manhã e buscava eles mais para, tipo, 7 da noite, entendeu? Que não sei se é o ideal, né? Mas era o que eu conseguia fazer naquele momento e que a estrutura que eu consegui montar me permitia. Aqui é tudo muito diferente, o horário das escolas é muito diferente, né? Da escola pública, tô falando, né? Então, o horário é diferente, mesmo se você for... Daí tudo, o adicional acaba sendo muito mais caro, porque você pode pagar um after school, por exemplo, mas daí é um dinheirão que vai sair do seu bolso. Então, são coisas que no Brasil você gastava, mas você já estava mais bem estruturado, talvez, para gastar, não sei, do que aqui, sabe? Eu senti que quando eu vim para cá, eu sabia que eu ia ter que pagar uma daycare para os meninos, por exemplo, mas eu não tinha muita noção do quanto eu ia gastar
nisso. E aí foi um rombo no nosso orçamento, assim, no nosso planejamento, assim, a gente não estava esperando. Deixa eu te perguntar, uma daycare para duas daycares, Tá. sai mais barato ou mais caro do que você ter, de repente, uma babá em casa? Nossa, eu acho que eu não fiz essa conta. Eu acho que sai mais barato. A daycare depende da daycare que você colocar, porque os horários de babá aqui são bem mais caros, assim, né? Mas Bom, eu não sei, eu acho que... Eu não lembro, na verdade. Acho que é um mínimo, tem um mínimo, acho que eu já fiz live de caregiver, mas assim, existe um mínimo para isso, eu acho que é bem perto do mínimo do salário mínimo. Então, mas por exemplo, eu lembro que eu Claro pagava. que para duas crianças você pagaria mais, mas ainda assim, né? A gente, se eu não me engano, a gente fez essa conta na época. E a gente colocou também em cima uma questão que a gente não conhecia nenhuma babá, eu e meu marido, a gente precisava e ficamos um pouco com receio de ter uma babá. A gente, quando começamos a pesquisar, reparamos que uma babá, de repente, brasileira seria um pouco mais barata do que as babás que falam inglês e já têm um pouco mais de experiência. Acho que conforme você vai tendo experiência, você vai pagando mais. E eu nunca pensei em pagar menos do que o mínimo que a profissão de babá exige, né? Então, jamais pagaria menos do que o exigido, assim. Eu lembro da gente fazer essa conta e na escola que a gente encontrou ficava, se não elas por elas, um pouquinho mais caro, mas daí tinha também a questão do inglês, que a gente já queria daí inserir eles nessa questão do inglês. Então, quando a gente precisou, a gente optou pela daycare particular, porque a daycare, se você fizer a conta da daycare do governo, que algumas você consegue, que é pública, mas você paga, né? Nem sempre você consegue vaga, e quando você consegue, aí é um valor, era bem mais alto o valor do que o valor que eu acabei pagando nessa daycare particular, que tem algumas daycares montessorianas, principalmente aí em Toronto, elas são um pouco mais acessíveis. Na época, em 2018, a gente negociou, claro, porque são duas crianças, então ficou mais tranquilo de negociar. A gente pagava $1.000 por mês para cada criança. Então, isso. Eu acho que realmente isso é mais barato do que ter uma babá. Então, pensando só uma curiosidade minha, porque eu não, mas foi pensando nisso, sabe? Poxa, mas daycare é um negócio tão caro. Tem gente que fala que custa, tipo, sei lá, $1.500 por criança. Nossa, mas é muito dinheiro, ele tá doido. Então, eu peguei aqui os levantamentos. Essa daycare que a gente colocou, a gente deixava eles das 9 às 6 da tarde e a gente pagava isso, $1.000 para cada um. E se fosse o preço inteiro, era 1.225. Só que ainda se você levar em consideração, nesse valor está embutido a alimentação, porque na daycare daí as crianças comem na escola. Então, é um dinheiro que você acaba descontando do seu supermercado, por exemplo. Então, eles podiam tomar café da manhã lá, eles almoçavam e tinham um snack à tarde, que daí eles jantavam em casa. Então, isso também compensa. É só na escola, então, que você manda comida, né? Então, no daycare você... Isso. E aí, os valores de after school, também é possível você pagar after school particular. E o after school do governo também é pago. Eu tô falando disso, desculpa que eu já tô adiantando que tem umas perguntas sobre valores. O after school, mesmo na escola pública, você paga, né? O que é de graça entre aspas, que a gente paga taxes, então faz parte, né, dos benefícios de você pagar as taxas altíssimas do governo daqui. Mas isso, before e after você acaba pagando um adicional para a escola e esse valor varia muito da região que você mora, não é um valor fixo. Eu achava que era um valor fixo para todas as escolas, já que a escola em Toronto, né, é da prefeitura de Toronto.
Mas não, cada escola, dependendo da região que você tá, você paga um pouco mais, um pouco menos. Eu fiz um levantamento com algumas amigas, então tem gente que paga para o kindergarten, before e after school, 500, tem gente que paga 600 por mês. E é assim, a criança fica, acho que umas 2 horas adicionais, né? 2 ou 3 horas, acho que é 2 horas, além do horário depois do horário que acabou a aula, ou 1 hora antes do horário de começar a aula. Uhum. Então, não é barato, né? Porque se você for pensar, no meu caso, seriam 600 ou 500 para 2 crianças, fica também isso, $1.000 para a criança ficar 3 horas a mais na escola, sabe? Para as 2 crianças ficarem 3 horas a mais na escola. Mas eu acho que depois, dependendo do teu salário, a matemática compensa, né? Sim. Daí isso tudo você vai colocando na ponta do lápis. Colocando na ponta do lápis. Até assim, eu vou... Hoje, por exemplo, eu trabalho em casa. Daí, tudo é uma conta para você... Vale compensar, de repente, você querer sair e ganhar um salário muito maior. Mas quais são os muitos outros gastos que eu vou ter? Então, tudo você vai pondo no lápis para saber o que é bom ou ruim, o que é caro, o que não é, né? Com certeza. Mas pensando para quem acabou de chegar e tudo isso, é bastante dinheiro, né? Você ter mais aí $1.000, $2.000, que você não estava exatamente considerando em gastar nesse começo. É algo que faria você desistir se soubesse antes que passaria por tudo que você passou? Nossa, essa também é uma pergunta. Acho que essa é a pergunta, gente, que todo imigrante se faz todos os dias. É que não vale a pena voltar pra casa, que é muito perrengue, fala sério. O que eu tô fazendo aqui? Será que valeu a pena e tal? Tudo isso é muito difícil de você colocar na balança. Eu acho que, dependendo, se eu soubesse algumas coisas, eu teria talvez vindo 1 ano depois, por exemplo. Porque ia garantir que eles já entrariam na escola pública, né? E aí eu só teria que ou me dividir para conseguir estar sempre me programar para ou eu e meu marido estarmos sempre no horário da saída ou da entrada, né? Se dividir dessa forma. Enfim, a gente se organizaria para fazer caber nosso horário ou gastaria um pouco menos com after school, por exemplo, né? Eu não acho que eu deixaria de vir para cá, mas com certeza teria me planejado para talvez vir 1 ano depois, assim, né? Pensando nisso. Então, sempre que alguém me pergunta, você acha que é ok ir para aí? Eu tenho um filho de 2 anos. Eu falo, você vai ter um gasto, com certeza, se você quiser trabalhar, para você poder estudar, esse tipo de situação, né? Porque em algum momento vai estar pai e mãe fora de casa. E o que faz com a criança nessa hora, né? A Bia tá perguntando qual idade você entra na escola pública. Gente, escola aqui em Ontário é a partir dos 4 anos. Isso. Eu acho que no resto do Canadá é a partir dos 5. Eu não sei se é todo o resto do Canadá, mas eu tenho quase certeza também que é isso. Porque eu lembro que quando... Isso foi um fator decisivo para a gente chegar por Ontário, entre outras coisas, né? Começar a vida aqui em Toronto. Mas foi bem forte essa questão que com 4 anos eles já iam poder estar no kindergarten. Mas eu acho que você não respondeu assim muito sobre a pergunta que eu fiz. Não, se eu faria eu desistir, se eu soubesse. Então, aí eu falei, não faria eu desistir, mas faria eu adiar de chegar 1 ano depois. Okay. Tá bom. Qual o maior perrengue que você passou por não ter rede de apoio? Cara, eu acho que o maior, assim, que talvez as pessoas nem considerem tanto perrengue, mas eu fiquei muito mal, achei que minha chefe não ia mais confiar em mim, aquelas coisas. Foi um domingo que a minha chefe pediu para trabalhar, eu falei que sim, que eu poderia trabalhar. Domingo era um dia que o meu marido sempre trabalhou, então eu nunca pegava shifts de domingo. Numa época que eu trabalhava numa loja, então, dependendo do tipo de trabalho, você consegue escolher os seus shifts. Então, fica bem mais tranquilo se você é pai e mãe, para você poder se organizar, né? Você consegue... Tem lugares que são bem flexíveis, inclusive de hora que você vai entrar e tal. E aí, eu nunca pegava domingo, mas nessa semana, minha chefe perguntou se eu podia. Eu falei que sim, tinha combinado...
de deixar os meninos na casa de uma amiga, e daí, infelizmente, ela não pôde mais ficar com os meus filhos, e eu tive que cancelar, do tipo, no sábado de manhã, cancelar o meu trabalho do domingo. Eu, como boa pessoa ansiosa, workaholic, super noiada com isso, fiquei desesperada, mas liguei para minha chefe, expliquei. Ela foi super tranquila, falou que não tinha problema nenhum. Mas é aquela coisa, você nunca sabe se ela realmente está falando isso porque... Para ser nice. para ser nice, não tem o que fazer, ela vai falar isso. E nunca mais ela vai confiar em mim. Enfim, fiquei super nervosa, passei o dia chorando, mas esse foi um perrengue, assim, que eu acho, não um perrengue exatamente, mas enfim, uma situação ruim, mas só para dizer que não impactou em nada. Depois de um tempo, inclusive, recebi uma promoção dentro da loja e tal. Então, foi tudo bem no final, realmente. Os amigos acabam se tornando essa rede de apoio? Com certeza. Eu acho que... Eu costumo brincar que aqui a vida de imigrante é tipo um BBB. É tudo muito intenso, né? Então, assim, você fica amigo das pessoas muito rápido. Algumas amizades você também perde muito rápido. Você achou que era um super amigo e acaba não sendo no final. Mas, com certeza, assim, em 2 semanas você já tá chamando a pessoa que você conheceu de melhor amigo e confiando seus filhos para essa pessoa, porque às vezes não tem o que fazer, sabe? Claro que vai muito do feeling, enfim, várias outras questões, mas com certeza os amigos acabam se tornando a rede de apoio física, né? Com essa questão de meu filho pode ficar aí, pode dar uma mão e tal, ou emocional também, e talvez principalmente emocional, né? Que por mais que a gente ainda tenha nossos amigos no Brasil, nossa família, eu acho que tem situações que só quem vive aqui sabe, mesmo alguém que não tenha filho, talvez às vezes consiga te dar um apoio emocional muito maior do que o seu melhor amigo que no Brasil, que continua sendo seu melhor amigo, sabe? Mas com certeza esse pessoal que está aqui vivendo as emoções junto com você acabam se tornando rede de apoio, assim, com certeza. Tá. Meu filho tem 16 anos, eu tô pensando em ir com a minha esposa e o meu filho. É difícil pro meu filho conseguir vaga no ensino médio? Como é que funciona? Você sabe? Porque seus filhos são tão pequenos, né? Mas não é difícil, eu imagino, tá? Eu vou falar assim, porque eu converso muito com outras mães, mas eu imagino que seja tudo muito parecido. Você vai chegar, você vai se mudar, você vai procurar a escola no bairro que você está morando, porque isso, se eu não salvo engano, funciona assim em todo o Canadá. Então você vai, seus filhos vão estudar na escola do bairro, ou se no, aqui em Dieppe não tem tantas escolas assim, então às vezes é um pouco mais longe, mas enfim, é na escola ali que o distrito mandar o seu filho estudar. Se não tiver vaga, eles te indicam uma outra escola, mas chegou, consegue vaga, assim, não tem muito o que fazer, assim, não tem um impeditivo da idade também, não. Até onde eu sei, porque é um direito, né, das crianças estudarem, então... Cadê? O pessoal tá perguntando onde é que você tá, né? Aí pronto. O pessoal já tá respondendo. Estou em Dieppe. O pessoal perguntou pouca coisa aqui, gente. Perguntou nada, gente. A Bela tá aqui para responder vocês. Faz pergunta. Tem uma pergunta que já tinham mandado antes, que é se dá para chegar mais tarde na escola, caso o pai e mãe se atrasem no trabalho. Isso aconteceu uma vez comigo, que eu também, de novo, muito ansiosa, fiquei muito nervosa disso acontecer na escola pública. E assim, ninguém gosta, tá? As diretoras ficam te olhando com cara feia se você chega atrasada. Elas te ligam várias vezes para saber onde você tá, para saber primeiro se tá tudo bem e depois, vai demorar e tal. Rola uma pressãozinha assim. Mas seus filhos ficam lá na diretoria ou às vezes com uma professora esperando do lado de fora da escola. Te olham feio, mas fica tudo bem. Não é bom você fazer isso com frequência. Se você, imagino que se começar a fazer com frequência, vão conversar com você, pedir para parar disso acontecer. Na escola particular, como acontece em São Paulo não, no Brasil, você vai pagar um adicional
por hora. Então, se você chegou, tem uma tolerância de uns 5 minutos, 5, 10 minutos, eu acho que é 5, na escola dos meninos, era 5. Passou disso, você paga o adicional por hora. Então, não tem, assim, pode ficar. Também vão achar ruim, por mais que você pague o adicional, vão te olhar feio, vão achar ruim. Mas, enfim, acontece. Também, assim, de vez em quando, é perdoável, né? Imagina, acho que todo mundo entende um atraso, principalmente em Toronto, que tem trânsito, chove, a cidade para, esse tipo de situação. Você sentiu alguma diferença na escola brasileira e canadense em relação ao trato com as crianças? Sim, eu acho que no Brasil existe mais a professora ser um pouco mais carinhosa e um pouco mais de pegar no colo, de fazer uma coisa assim. Apesar que no primeiro dia da daycare dos meninos, eles ficaram chorando horrores, né? Normal, não sabiam falar inglês, sabiam falar nada, e de repente estavam lá na daycare. E eu tive que ir embora, né? Porque fazia parte. E eu também chorei muito, né? Tenho que confessar. E a professora foi super amorosa, assim, comigo e com as crianças. Mas elas não são muito de pegar no colo, de fazer um carinho, que existe muito isso no Brasil. E eu sei, o que eu sei de ler é um pouco bem, é uma questão mais cultural. Também tem muito essa preocupação do assédio, com crianças e tal. Então eles evitam ter tanto toque, assim, sabe? Mas isso também, assim, existe uma orientação, mas também varia muito de pessoa para pessoa. Claro, tem professores que são naturalmente mais amorosos e tal, mas tem uma diferença nesse sentido. Ok. Dúvidas sobre férias escolares e pais trabalhando. Quais opções? Summer Camp. Summer Camp. Não importa se é escola particular, escola pública, você vai pagar. Não tem jeito. Existem programas que o governo faz, que as prefeituras das cidades fazem e tal, para dar uma ajuda, mas assim, no mais, você vai pagar uma daycare, um summer camp numa daycare, não tem o que fazer. Ou você vai trabalhar de casa, como é meu caso. Estamos em férias escolares aqui. Eu estou trabalhando home office desde março do ano passado e as crianças estão por aqui. No momento, como eu moro numa cidade pequena, uma rua super tranquila, eles estão brincando na rua com os amiguinhos. E é isso, vida que segue. Meu filho tem 5 anos e não fala inglês. O Canadá é um objetivo meu. Penso que muito como vai ser na escola. Será que os professores só falam inglês? Os professores só falam inglês. Talvez, se tiver algum professor que fale português na escola que seu filho tiver e ele tiver qualquer problema, eles acionem esse professor. Mas eles não. O objetivo também é fazer a criança aprender o inglês. Uhum. E, cara, não é fácil. Com certeza, né? Eu acho que quando meus filhos crescerem, talvez tenha algumas sessões de terapia aí só para falar sobre isso para eles, mas eles se adaptam muito rápido, assim. Claro que cada criança vai ter seu tempo, mas eles se adaptam de uma maneira geral rápida. Quanto menor, eu acho que é melhor, porque eles são mais esponjinha, né? E, assim, da experiência dos meus filhos, eles falam praticamente tudo em inglês, principalmente com pessoas que falam inglês. Com os pais, eles misturam muito, né? Comigo e com meu marido, porque a gente quer que eles treinem mais o português. Mas, assim, na escola, eu sei que eles falam em inglês e uma ou outra palavra eles não sabem, eles falam em português mesmo. A professora não entende, bola pra frente, entendeu? E aos poucos. A professora também deve estar acostumada, né? Acho que sim, porque tem muita gente, tem muito imigrante. Eles sabem meio de letra, assim. E assim, gente, a partir do Kindergarten Senior em Toronto, em Ontário, né? Porque Ontário tem isso de ter Kindergarten Junior e Senior. Eu acho que isso só existe em Ontário. Nos outros, você só tem 1 ano de Kindergarten, mas você tem um reforço. Então, tem o ESL, se eu não me engano, que é assim que chama, não tenho certeza absoluta, mas que é tipo uma professora que faz um reforço de inglês. Ela também só vai falar inglês, mas ela vai ajudar esses alunos que não têm o inglês como primeira língua e que estão aqui há 2 ou 3 anos só no Canadá. Eles vão ajudar bastante essa pessoa.
Depois, a tendência é, se você está há mais de 3 anos, é que com quase certeza você já tenha um inglês muito bom, que você não precise mais desse reforço de inglês na escola. Vamos para a pergunta da Andressa. A Andressa vai vir com um baixinho para cá. Tá. O daycare aí oferece todos os cuidados igual aqui no Brasil? Banho, auxilia na alimentação, etc? Assim, auxilia na alimentação. Eles dão alimentação, mas se seu filho não comer, eles também não ficam em cima. Não tem a professorinha pegando a colher e colocando na boca, como eu sei que tem muita escola no Brasil. Tem muito daycare que pede para você, para a escola, para você levar o seu filho só depois de desfraldar, que tem muita gente. Tem vários daycares que eu acho que só a partir de 18 meses, tem algumas regras, assim, né? Você não põe o seu filho com 4 meses, com 5 meses no daycare, aí você tem que chamar uma babá, igual no Brasil, que existe creche com 4 meses. Não existe isso de banho, sujou a roupa, eles colocam no saquinho e levam para você para casa. Acho que se a criança fizer um cocô e alguma coisa, acho que vão limpar. Eu não passei isso com os meus filhos. Inclusive, eles não faziam cocô na escola de jeito nenhum. Chegavam em casa e faziam lá em casa, porque eles justamente tinham que se limpar sozinhos e não iam conseguir, assim, né? Então, eles meio aprenderam a fazer só cocô em casa. Nossa, gente. Isso é bem diferente do Brasil, nesse sentido. Assim, no Brasil existe bastante auxílio no banheiro, que aqui não existe. Não vou dizer que não existe nenhum, né? Mas que é bem diferente. Eu fiquei com dó dessas crianças. Agora você imagina a criança sofrendo, querendo ir no banheiro. Não... Assim, pra gente, o engraçado era que eu morava, assim, a 2 minutos a pé da daycare. Então, assim, eles falavam, vamos, mamãe, corre pra casa que eu preciso fazer cocô. Tadinho, expondo eles aí, ó. Mas... Tadinho. Já passou. Já passou. Bom, Mari, eu acho que é isso. Conseguimos responder o resto da nossa lista. Ainda pegamos um pouquinho das perguntas. É verdade, que bom. Aqui. Gente, eu vou escrever o arroba dela aqui para ficar mais fácil para vocês. Pode seguir, né? Eu já não me lembro mais. Pode seguir, eu até tô deixando aberto agora. Pode seguir, pode me mandar mensagem se precisar, se quiser conversar, se quiser ter uma rede de apoio emocional. Se você tá aqui em Dieppe e quiser conversar também por uma rede de apoio física, tô por aqui e vai dar tudo certo, gente. Bom, eu vou deixar você se despedir mais uma vez. Muitíssimo obrigada por aceitar